Receber a palavra de Deus, então, nesse dia, eu tenho entendido em Deus que é tempo de nós revisitarmos a sua palavra e os seus feitos. Nós temos, assim, muito fortemente visto essa simplicidade do Evangelho bater a nossa porta, né? Se nós formos estudar, e nós estamos estudando isso nos cursos de teologia ministerial, por exemplo, como que esse fluxo, né, essa roda gira na história e como que chegam os avivamentos, como é que acontecem as coisas no meio da igreja e com a igreja. E nós temos entendido que é um tempo de nós termos relacionamento com Deus, de nós conhecermos esse Deus e de nós simplificarmos essa vida com Deus. Quando eu falo de simplificar, eu não estou falando de banalizar, eu não estou falando de deixar de ser importante uma ou outra coisa. Eu estou falando para a gente voltar à essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é Jesus. E eu tenho sentido, assim, me sentido muito apaixonado pelas passagens de Jesus, pelos acontecimentos registrados. Nós sabemos, né, que muito do que foi feito não foi registrado, a maioria não foi registrado, mas o que está registrado e a relevância que tem, nós vamos usar um texto hoje que está descrito, né, em 3 dos 4 evangelhos, né, então tem uma relevância, tem uma importância muito grande, e eu queria te ajudar e queria que você estivesse comigo aqui para a gente construir isso e deixar que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Muitas vezes a gente fica esperando e buscando a revelação da revelação. E muitas das vezes o que tem que ser revelado já foi revelado e falta só a gente entender. E a gente colocar em prática nos nossos dias aquilo que está registrado e revelado na Bíblia. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Verso 22. Eu escolhi esse texto também está relatado em João capítulo 6, em Marcos capítulo 6 também, mas eu achei que o texto de Mateus, ele fala conosco de forma mais direta, nisso eu quero compartilhar com você. João, você sabe, apresenta Jesus, né, como Filho de Deus, Marcos como servo e Mateus como rei. Então, a visão de Mateus é uma visão de reino, de Jesus como rei. E eu acho que a gente precisa muito resgatar essa visão de reino. É um dos temas que eu mais amo pregar, é sobre reino. Eu não vou falar especificamente sobre reino hoje, mas é um tema que eu amo pregar, que eu amo estudar, porque faz todo sentido para mim pertencer a um reino. Faz todo sentido para mim servir a um Deus que é rei. Faz todo sentido para mim entender o papel do rei e como é bom ser súdito e ao mesmo tempo príncipe desse reino. Os reis, eles são treinados para servir. Um príncipe, para se tornar rei, ele não é treinado para mandar. Ele é treinado para liderar e para servir. A visão de essência de reino, embora tenha se distorcido, né, na história, mas a visão essencial de um reino é o que o rei pode fazer pelos seus súditos. Essa é a visão essencial. E o rei Jesus, como rei dos reis, senhor dos senhores, como perfeito, ele faz exatamente isso. Então, para mim, faz todo sentido eu me ver no reino, eu entender o que é reino, eu querer esse reino, eu desejar esse reino, eu acreditar que eu vivo num reino, embora viva numa terra, num país democrático, ou qualquer que seja o regime político, mas eu vivo um reino, que é o reino de Deus. E Mateus, ele traz essa visão. Então, Mateus 14, verso 22, fala assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho.
e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos os veram andando sobre as ondas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a sucumbir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Queria destacar algumas coisas com você nesse texto, dessa passagem, desse relato, dessa história, desse acontecimento, e queria que você tivesse buscando uma aplicação na sua vida. Jesus, o texto começa, essa parte começa falando que ele ordena, que ele compeliu, ele ordenou. A palavra grega, usada para esse termo aqui, é anagrazô, significa forçar, impelir, ordenar que se faça. E eu fiquei meditando sobre esse primeiro versículo assim, muitas vezes na minha vida. Por que que Jesus ordenou, compeliu, forçou os discípulos a entrar num barco que muito provavelmente ele sabia que ia enfrentar uma tempestade? E aí eu vou dizer para você por que que ele sabia, por que que eu acho que ele sabia. Porque essa região, essa extensão do Mar da Galileia dá 8, 9 quilômetros mais ou menos. Na verdade, para a gente é um lago, lá é um mar, porque a escassez de água é uma região desértica. É o mar de água doce, que vai dar água vem do Jordão e vai dar água para toda a região ali de Israel. Aquela região, ela tem uma corrente de ar, uma corrente de vento, que ao fim da tarde, 17 horas, 18 horas, e mais um pouco no final da noite, ela pode vir assolar aquela região. E é um vento onde se forma marolas de água, chegam a ser ondas, mas ondas menores, e ela é revolta, ela joga a embarcação de um lado para o outro, porque ela vem batendo em todos os lados. Isso é conhecido. Se você for lá hoje conversar com os pescadores, conversar com os barqueiros, eles vão te dizer: não, esse horário aqui é complicado, esse horário é complicado. E aí Jesus os manda, os empurra, os ordena e fala: entra no barco. E aí, eu fico pensando que muitas vezes Deus faz assim com a gente, A gente não quer, a gente sabe que pode acontecer algo difícil, mas nós somos impelidos por Deus a entrar em um barco. Entra nesse negócio. E aí talvez os discípulos pudessem perguntar para ele: mas por que você está fazendo isso? E talvez Jesus pudesse responder: porque eu tenho que ensinar um negócio para vocês. Porque eu tenho uma lição para vocês ali na frente. Porque vai acontecer algo que vai mudar o nível de entendimento de fé na sua vida. Deixa eu te falar um negócio, querido. O que Deus está querendo fazer nesses dias com a sua igreja é mudar o seu nível de fé. É mudar o seu nível de relacionamento com Deus. Quando eu falo com você que Deus está nos trazendo de volta a simplicidade, é porque Ele quer mudar a maneira e o nível de nós nos relacionarmos com Ele. Historicamente, a igreja, como cristianismo, ela foi levada a afastar a presença de Deus e a trazer situações, pessoas, questões que ficassem entre nós e Deus. Apesar
de Jesus ter vindo à terra, ter morrido, ter ressuscitado, ter rasgado o véu de cima a baixo e nos dizer que nós temos livre acesso ao Pai e nos ensinar a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim como é no céu, aqui na terra. Apesar disso tudo, nós somos levados historicamente a colocar coisas, pessoas e situações entre nós e Deus. E agora nós vemos um diálogo, um relacionamento direto. Jesus fala: vai, eles vão, eles são assolados, Jesus volta, e aí agora eles batem um papo: sou eu, fica tranquilo, se és tu, deixa eu ir, vem. E eu fui, eu tive medo e eu afundei, porque tem pouca fé, porque duvidaste disso. Deixa eu te falar, Deus quer levar você a esse nível de relacionamento com Ele, a um diálogo, a uma conversa franca, a uma conversa onde você fala dos teus medos, das tuas dúvidas, daquilo que você está sentindo. Pedro tem um rompante de sinceridade: olha, eu não estou acreditando que é o Senhor, mas se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. Pedro está fazendo exatamente o que nós fazemos com pessoas com quem nós temos muita intimidade, com pessoas que nós temos muita ligação, onde nós falamos: olha, você está falando isso, mas está difícil de acreditar, não vai funcionar para mim, isso não funciona na minha vida. Nós fazemos isso com os nossos cônjuges. Eu não sei se você faz, deveria fazer. Tem algumas conversas minhas da pastora Carla que nós conversamos e falamos: isso não vai funcionar para mim. Funciona para você, mas para mim não. Ontem mesmo nós estávamos lanchando e ela insistindo comigo: bobeira, você não quer que faz assim? Você não quer que faz assim? Por que você acha que o que é melhor para você é melhor para mim? E nós começamos a dar gargalhada um com o outro. E ela falou: você é verdade, você está insistindo porque você acha que é melhor, mas para mim não é. E a gente riu e brincou com aquilo, porque a gente tem intimidade, porque a gente pode questionar, porque a gente pode falar dos nossos sentimentos. Eu queria te desafiar, querido, a sair desse nível superficial de cristianismo. Esse nível não vai dar, não vai funcionar mais. Não funcionava antes, não vai funcionar mesmo agora. Esse nível superficial de oração para comer, de oração para dormir, oração para levantar, não vai funcionar. Aí você pode falar para mim assim: bispo, você está falando para eu não orar? Não, eu estou falando para você orar, mas para você orar com intimidade, para você buscar ter intimidade, conhecer teu Deus, saber quem é Ele, abrir o seu coração a Ele. Ouvi o pastor Luiz Hermínio esses dias falando algo muito especial, e ele disse que entrar no quarto e ficar a sós com Deus é entrar no quarto e deixar até os teus problemas para lá de fora. O problema é que a gente entra no quarto para orar e a gente carrega todos os nossos problemas, todas as nossas petições, todas as nossas angústias, e nós derramamos diante de Deus e falamos: aqui, ó, está aqui, ó, bah, resolve agora, resolve para mim. E aí Deus fala: poxa, mas eu queria ter um tempo contigo, eu queria conversar com você, eu queria ter intimidade com você, eu queria te conhecer. Mas nós não permitimos isso, porque a nossa agenda, as nossas tribulações, os nossos pensamentos estão ocupando o lugar de Deus. Eu queria desafiar você a pensar sobre isso, a pensar aonde Deus está te ordenando ir, e o que está acontecendo na sua vida, se isso não é algo que Deus está fazendo para te levar a ter intimidade com Ele. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas dizendo: eu estou orando muito mais, eu estou lendo muito mais a Bíblia nessa pandemia, eu estou buscando muito mais me relacionar com Ele. Eu também tenho visto pessoas dizendo: eu estou deprimido, eu estou arrasado, ninguém gosta de mim, eu estou me sentindo abandonado. Então, como a gente se sente é uma decisão nossa. Como a gente vai receber as próximas notícias é uma decisão minha e sua. Eu posso olhar com os olhos de fé, eu posso olhar para Jesus vindo andando no lago e falar: é um fantasma, ou eu posso duvidar da minha razão e da minha alma e falar assim: será que é um fantasma? Ei, é o Senhor, então me manda ir ter contigo. Queria desafiar você a fazer um exercício na sua vida. Duvide da sua razão, duvide da tua alma,
Quando a tua alma quiser te pregar uma peça, dizendo, olha, isso aí não é de Deus não, olha, isso vai dar ruim, olha, isso aqui não vai dar certo, duvide dela, fala, será, alma? Será que vai? E se Deus quiser fazer dar certo? E se Deus entrar nesse negócio? Duvide, aprenda a duvidar da sua alma. Para Deus fala que a nossa alma é enganosa. Duvide dela. Nós interpretamos, né, a palavra de Deus, às vezes de forma errada, falando que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, e aí nós olhamos para o irmão do lado e falamos assim, maldito o homem que confia no homem. Mas lá o texto está dizendo assim, ó, maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia nas suas ideias, na sua alma, na sua razão, e não confia em Deus. Então eu vou dizer para você, quando nós passamos a confiar somente no que nós pensamos, no que nós sabemos, no que nós aprendemos, e deixamos de confiar em Deus, nós nos tornamos malditos. Porque nós perdemos a bênção de Deus, nós perdemos a unção de Deus, o agir de Deus na nossa vida. E aí nós vemos claramente nesse texto tão simples, tão básico, tão conhecido, você poderia ler e recitar esse texto talvez até de cor, você podia fazer aqui um teatro agora, de bate-pronto, do que aconteceu, porque você conhece, porque eu conheço. Mas nós estamos dizendo de um ensinamento de Jesus sobre confiar em Deus, ter fé em Deus. Deixe o Senhor Jesus te compelir a entrar nos barcos que Ele te mandar. O milagre de Jesus geralmente vem acompanhado de um grande ensinamento. Para viver o milagre, precisa entrar no barco. Você já entrou no barco, não? Que barco que você está? Você está no barco dos que estão esperando uma depressão? Você está no barco daqueles que têm fé em Deus? Você está no barco daqueles que já estão afundando? Você está no barco daqueles que não aceitam nada? Qual barco você está? Você está no barco do evangelho, do cristianismo, no barco de Jesus? Você está no barco onde diz, olha, vai passar, Deus está conosco, nós vamos caminhar, a igreja vai crescer, o povo de Deus vai tomar esse lugar, o reino de Deus vai vir, nós vamos reinar com Cristo. Que barco que você está? Qual é a visão que você está tendo? Se você me falar qual é a visão que você tem de dentro desse barco, eu te digo qual barco que você está. Qual que é o horizonte que você está vendo desse barco? Quando você olha para fora do barco, o que você enxerga? Eu vou dizer que barco que você está. O barco que Jesus os compeliu a entrar, na visão desse barco, a visão era Jesus. Embora alguns achavam que era fantasma. Mas a visão era Jesus. O meu barco, eu tenho que olhar e ver Jesus. Eu tenho que ter no horizonte Jesus, a sua vida, o seu poder, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, o seu amor, o seu exemplo. Eu tenho que ver Jesus como rei, como o Senhor que acalma a tempestade, que cura as doenças, que liberta o cativo, que traz vida ao oprimido. Eu tenho que ver Jesus como solução dos meus problemas, quando eu me relaciono com Ele. É essa visão que eu tenho que ter do meu barco. É essa visão, mesmo que as águas estejam batendo, mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que eu esteja pronto a sucumbir, quando eu olho para fora eu vejo Jesus. Isso vai mudar o meu nível de fé. Tem gente vendo problema, vendo a própria morte. Tem gente enxergando um monte de coisas terríveis que vão acontecer. Tem gente ocupado previamente, com a sua mente pré-ocupada, com um monte de coisa que pode vir a acontecer. Vou repetir para você, duvide da sua razão, duvide da sua alma. Entre no barco. A segunda coisa que você precisa entender, que no barco precisa ter obediência. E obediência é algo escasso nos nossos dias, né? Tem uma escassez de obediência. Como que a gente tem dificuldade de obedecer? Obedecer os outros, né? Obedecer os professores. As crianças já parece que nascem com um espírito de rebeldia para não obedecer, não é verdade? Para desafiar. E aí nós crescemos um pouco, nos tornamos adolescentes e continuamos com o mesmo ímpeto.
jovens, se nós não formos bem criados, nós vamos continuar da mesma forma. E aí nos tornamos adultos, a gente quer desobedecer o sinal de trânsito, a gente quer desobedecer o sinal de estacione, nós queremos desobedecer qualquer coisa que nos leve a uma ordem. Nós somos agora rebeldes, sem causa. Nós queremos desobedecer as questões da igreja, nós queremos desobedecer os nossos líderes, os nossos pais, nós queremos desobedecer os nossos patrões, nós queremos desafiar o tempo todo para ver se funciona. Eu fico olhando, como é tentador, né? Você chega no supermercado ou no shopping, e aí está tudo cheio as vagas, e tem uma vaga de pessoas com necessidades especiais. Que vontade que dá de estacionar ali, não dá? Você vê 10 vagas assim, vazias, você fala, para quê? Qual foi o idiota que deixou 10 vagas vazias e eu precisando? Não, tem mais 9. Pá! Desobediência. Uma vez eu estava com alguém no carro, e a pessoa falou assim, pastor, põe ali mesmo. Eu falei, eu ponho, você desce mancando? Se você descer mancando, eu coloco, não tem problema. Alguém vai ter que mancar aqui. Né? Porque a vaga é para quem tem necessidade especial. Aí não, né, pastor? Eu falei, então, vamos procurar outra vaga. A gente vê a vaga do idoso, a gente fala, idoso, vai vir no shopping? Né? A irmã Cleudes com o carrão dela, né, irmã Cleudes? Usa direto lá a vaga. Ela fala, minha vaga, cativa. Ué. E aí a gente fica querendo burlar as normas, desobedecer o que foi colocado. E aí nós levamos isso para nossas casas, para nossa igreja. E aí qualquer coisa, tem que fazer assim, gente. Mas por que tem que fazer? Porque tem que fazer. Jesus falou para eles, entrem no barco, entra no barco. Acabou. Deixa eu falar uma coisa com você, querido. Eu estou brincando com a irmã Cleusa, porque a irmã Cleusa, eu recebi um testemunho dela essa semana. Posso contar, irmã Cleusa? A pastora Carla foi lá na casa da irmã Cleusa e falou assim, Paulo, como a irmã Cleusa está animada. Como a irmã Cleusa está feliz. Como que a irmã Cleusa está, Paulo? Eu falei, que bênção, glória a Deus. Aí eu olhar ela aqui no culto, aqui, eu acabo me empolgando. Me perdoa, irmã Cleusa, está contando, mas foi muito especial saber como a senhora está bem e como é que as coisas estão funcionando bem. Mas nós somos levados a fazer isso, a criar desculpas para a desobediência. Deixa eu falar uma coisa com você, querido. A obediência vai trazer riqueza para a sua vida. Aprende a obedecer, vai ser mais tranquilo, mais light. Aprenda as coisas de Deus hoje. Aprenda e saiba que não tem dias fáceis no nosso horizonte. Tem dias gloriosos. Aí você fala assim para mim assim, mas se não é fácil, como que vai ser glorioso? Vou dizer para você, quando acaba uma guerra, você deve ter visto vídeos, filmes sobre isso. Como é que é o país ou a região que ganhou a guerra? O que eles fazem? O que os soldados fazem? O que os líderes fazem? Eles festejam, eles se alegram, porque eles são vencedores. Mas isso não quer dizer que os dias atrás foram dias fáceis. Foram dias difíceis. E aí você fala assim, bispo, mas você está falando então que nós vamos ser como eles? É mais ou menos isso, porque Apocalipse está repleto da afirmação, ao que vencer. Só vence quem luta, só vence quem guerreia. Deixa eu te falar, tem uma guerra, tem uma luta. Agora, você pode decidir ter dias gloriosos, dias de vitória, mas dificilmente você vai conseguir fazer isso sem passar pela guerra. Tem uma guerra. Se prepara, se prepare. E aí uma das coisas que você precisa aprender, que nessa guerra, a dificuldade que tem, é que, primeiro porque ela é comprida, ela é extensa, não é algo que vai passar tão rápido quando a gente imagina, como está na nossa cabeça. E guerra é guerra, um dia parece que é 30, parece que é 50, são dias difíceis. E aí você pode falar assim, mas aí quando que Jesus vem? Eu não sei te dizer exatamente, mas pelo que nós vemos no texto aqui, tem algumas coisas muito fortes para a gente poder aprender. Diz o texto que ele chegou na terceira vigília. A noite, ela é dividida em 4 vigílias, né, pelos romanos. A primeira vigília vai de 18 às 21, a segunda das 21 às 0 hora, a terceira de 0 hora às 3 e a quarta de 3 às 6. Digamos que Jesus chegou às 3 horas da manhã.
2 horas da manhã. Eles estão lutando com isso há muito tempo, mas Jesus vem. E Jesus vai te socorrer. Jesus vai me socorrer, mas continua perseverando, continua sabendo como lidar. Bispo, como é que eles conseguiram se manter nesse tempo todo? Eles sabiam o que estavam fazendo, eles eram especialistas em barco, eles eram especialistas em pesca. Deus deu a eles a capacidade de estudar, de aprender, de conhecer sobre o que eles faziam, sobre o seu ofício. Deixa eu falar com você, muita coisa, muita coisa você vai fazer por si só. Jesus não vai vir fazer por você, você vai ter que saber fazer. Ele vem depois para te socorrer, mas muita coisa é você que tem que saber. Se prepara, estuda, queira saber de Deus, queira ter consciência e interpretação crítica das coisas. Quando você olhar, você fala: opa, eu já vi isso em algum lugar, eu já li isso em algum lugar, eu já estudei sobre isso. Ei, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que estar ligado, eu tenho que me preparar para isso. Jesus, o Espírito Santo de Deus, não vai fazer isso por você. Isso é a igreja que tem que fazer. Eu tenho dado aulas na teologia ministerial, e eu sempre falo com os nossos alunos: você já viu isso em algum lugar? E nós estamos estudando o início do cristianismo, tempo pentecostal, a idade dos impérios, depois a idade média, agora que nós chegamos na idade moderna e pós-moderna. E desde o primeiro dia eu falo para eles: vocês já viram isso em algum lugar? Eles falam: já. Porque nós precisamos, querido, ter pensamento, racionalizar de forma crítica as coisas. Aí nós estamos esperando, nós fomos enganados. Alguém enganou a gente. Alguém enganou a gente, querido. Alguém nos ensinou que é só a gente ficar quietinho no nosso lugar e orar de manhã para acordar na hora do almoço e de noite para dormir, que aí vai dar tudo certo. E é só a gente trabalhar direitinho e não falar mentira que vai dar tudo certo. Isso é o básico do básico do básico. Mas ninguém ganha a guerra só com isso. Ninguém ganha a guerra só com isso. Precisa aprender a guerrear. Precisa saber que ele vem, mas pode demorar. Na terceira vigília, ele aparece. 2, 3 horas da manhã, ele aparece. Ele aparece quando está tudo muito escuro. Ele aparece quando o breu tomou conta daquele barco, quando eles não conseguem olhar para fora e enxergar mais nada. Ele aparece depois de quase 10 horas de escuridão. Ele aparece quando o mar está mais agitado, mais revolto. Ele aparece, mas até lá é eu e você que vamos ter que manter esse barco no mar. Como é que mantém o barco do teu casamento no mar? Dias difíceis, bispo. Lá em casa está complicado, muita briga, muita discussão. Se cala. Perdoa. Aceita. Muda. Para manter o barco no mar. Para manter o barco navegando. Como é que eu faço lá no meu trabalho, bispo? Está tudo revolto lá, cada hora é uma coisa, um dia é uma coisa, eu não sei nem como é que vai ser amanhã quando eu chegar para trabalhar. Faça o melhor que você pode, faça mais do que te pede, aprenda a dar, ao invés de achar que o seu patrão é seu inimigo. Aprenda a semear em terra boa, ele andou mais do que você, por isso que ele é seu patrão e você é empregado dele. Faça mais, então vou mudar. Para inverter, mantenha no trilho, esteja disponível, esteja disposto, tenha alegria. Você tem um trabalho, tem um monte que não tem, seja grato a Deus. Isso é eu e você, eu que tenho que fazer, você que tem que fazer. Aprenda a viver assim. Eu estava chegando no Espaço Viva e tinha uma jovem indo trabalhar. Talvez ela estivesse passando mal, não sei. Talvez o dia para ela não foi muito bom, mas a impressão que tinha é que ela estava voltando do almoço, pelo horário que era mais ou menos, e ela vinha tão desanimada, mas tão desanimada, para uma daquelas empresas que tem ali perto da gente, o uniforme da empresa. Estava eu e o pastor Heber no carro, eu falei com o pastor Heber assim: você imagina se você chega na sua empresa e você vê essa funcionária chegando desse jeito?
Ele falou, misericórdia. Porque era um desânimo tão grande, era um cansaço, era uma preguiça tão grande. Eu falei, pois é assim que as pessoas estão. Queria dizer para você que ele faz a sua parte. A parte dele ele vai fazer. Mantenha o seu barco no mar. Quando tudo estiver escuro, ele vai aparecer. Queremos que Jesus apareça. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, como um super Deus. Queremos um Jesus Superman que vem nos salvar. Queremos que as coisas sejam tão rápidas quanto nós estamos desejando que seja na nossa vida. Nós queremos tudo hoje rápido, né? É o fast food, é o delivery, é o que mais? Aí nós ligamos para o delivery, chegamos em casa às 10 horas da noite de domingo, e aí pedimos uma pizza, e aí nós estamos com muita fome já, as crianças estão reclamando, parece algo que você conhece, lá em casa é mais ou menos assim, e aí a gente chega e pede a pizza, e aí daqui a pouco, daqui 10 minutos, as crianças vêm e falam assim, tá chegando, pai? Tá chegando, pai? E aí, pai, tá chegando? E aí nós começamos a ficar irritados, aí 40 minutos não chegou a pizza, a gente já liga para a pessoa e fala, não é possível! Cadê a pizza? Isso quer? Porque a gente quer tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido. A gente quer palavras rápidas. A gente quer ministrações rápidas. A gente quer curso rápido. Aprenda, se torne cirurgião cardíaco em 3 dias. Aí fala, opa, esse é o curso. Vou fazer. Porque, né, imagina, a gente quer tudo rápido. Deixa eu falar uma coisa com você, querido. Com Deus não vai funcionar. Ele faz rápido quando ele quer fazer rápido. E aí quando ele quer rápido, a gente quer devagar. Né? Quando ele fala, vai, entra no barco. Aí fala, pera aí, Deus, calma aí. Me dá um sinal, ué. Como é que eu vou entrar assim no barco, assim? Fala comigo de novo. Vai, filho, vai, entra. Não, pera lá, calma, deixa eu casar primeiro. Deixa eu ter filho primeiro. Deixa eu acabar a faculdade primeiro. Deixa eu arrumar um emprego primeiro. E eu coloco um monte de coisa quando ele quer rápido. Mas quando eu quero rápido, Deus, por que o Senhor não responde logo, Deus? Por que o Senhor se calou, Deus? 400 anos Deus parou de falar com o seu povo. Então Deus para de falar. Para ver se você faz alguma coisa, para ver se eu faço alguma coisa. Para ver qual que é a nossa capacidade de decisão. Para ver se a gente aprendeu. Querido, é tão simples. Os pais vão saber o que eu estou falando aqui, quem é pai sabe. Não sei se você faz na sua casa. Mas às vezes eu falo com meus filhos, eles falam, pai, isso ou isso? Eu falo, você que sabe, decide você. O que eu estou ensinando para eles? Aprenda a decidir. Não, você não vai ter pai a vida toda para decidir por você. Decide você. Pai, eu posso ir de chinelo? Você que sabe. Aí chega de chinelo, todo mundo de sapato. Aí Letícia vem e fala, ô pai, tá todo mundo de sapato. Você quis vir de chinelo, ué. Foi você que decidiu. Da próxima vez você pensa. Aí da próxima vez fala, posso ir de chinelo? Você que sabe. Da outra vez você não gostou muito, mas você que sabe. Você acha que Deus não faz isso com a gente, querido? Você acha que Deus é nosso empregado para ficar falando, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aqui não, aqui sim. Decide aí, cara. Resolve aí. Já te ensinei. Faz aí. Aprenda a decidir. E aí, quando a gente quer tudo muito rápido, a gente aceita qualquer resposta. Sabe quando você chega no shopping, que você está atrasado? Eu vivi muito isso, né, quando eu morava no Rio. Vida muito corrida. Eu chegava no shopping e falava assim, o que tem de mais rápido para eu comer aqui? Ah, tem a pizza dali, tem o hambúrguer daqui, tem o self-service, a fila tá grande. E aquele caixa ali demora. O mais rápido nem sempre era o que ia fazer mais bem para mim, o que ia ajudar na minha saúde. O mais rápido era só o mais rápido. Deixa eu te falar com você, querido. O mais rápido é só o mais rápido. É só o mais rápido, só isso. Aprenda a buscar e a esperar em Deus.
E a última coisa que eu quero falar com você nesse texto é sobre o medo. Muitos de nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Tudo jóia, tudo acontecendo, a gente vê Deus, a gente crê na Bíblia, a gente ora, a gente confia no Senhor, a gente é crente de verdade, a gente vive uma vida de santidade, a gente é fiel ao Senhor, tudo jóia, mas a gente está morrendo de medo. A gente está morrendo de medo. As notícias chegam, e chegam mesmo, toda hora. Pensa você não. Se você acha que você recebe mais notícias do que eu, você está redondamente enganado. Eu recebo as mesmas notícias que você recebe. E muitas vezes a minha alma fica assim, opa, o que vai ser? Ontem, sem brincadeira, acho que umas 15 pessoas mandaram o mesmo vídeo para mim. Falei, Jesus, não é possível, querem me convencer de alguma coisa. Olha aí, pastor, olha aí, pastor, olha aí, pastor, olha aí, pastor. Eu vi o primeiro, aí depois eu vi de novo, falei, não vou ver mais. Se eu tivesse visto aquele vídeo 15 vezes, eu não estava aqui fazendo culto com você hoje. De verdade. Não estava. Porque isso vai entrando na nossa vida, querido, vai entrando na nossa mente, e daqui a pouco você começa a ficar neurótico com as coisas, você começa a ficar, peraí, o que vai acontecer, qual vai ser? Pedro tem uma experiência tremenda com Deus, com Jesus, deixa eu te falar, essa é a hora da igreja ter uma experiência tremenda com Jesus. Essa é a hora da igreja andar sobre as águas, essa é a hora da igreja passar por esse momento dizendo, olha, nós prevalecemos, nós vencemos, nós conseguimos, nós chegamos lá, mas muito de nós vai afundar. Jesus vai socorrer, porque Ele é bom, Jesus vai estender a mão e vai puxar, mas imagina você se Pedro tivesse chegado no final do mar, andando. Imagina como é que seria esse testemunho. E Pedro foi andando, e o vento batia nas costas dele, e o vento balançava o seu cabelo, mas ele não temia, e ele continuou, e ele perseverou, e ele chegou na outra margem, dando glória a Deus. Imagina. Nós precisamos ser desafiados, queridos. Essa é a hora da igreja experimentar o milagre. Deixa fora o medo, lança fora todo o medo da tua vida. Não estou falando para você ser incoerente, para você ser irresponsável, nada disso, de maneira nenhuma. Estou dizendo para você, não deixa o medo atingir a tua alma e a tua mente. Não deixa. Lança fora, fala em nome de Jesus, o amor, lança fora todo medo, eu amo a Deus, Ele me ama, eu não vou viver isso na minha vida, eu estou lançando fora todo medo. Faz o que estão mandando fazer, seja precavido, cuide da sua saúde, cuide da sua família, seja prudente, mas não ande por medo. A maior prudência que nós podemos ter na vida, querido, é obedecer Jesus. Sai do barco. Essa é a maior prudência. Sai do barco. Vem ter uma experiência comigo. Vem ter uma experiência com teu pai, vem ter uma experiência com teu Deus. Sai do barco. Eu tenho vivido esses momentos assim de forma muito especial, porque eu tenho tentado aprender. Nós temos feito cursos, nós temos mergulhado em conteúdo, nós temos buscado aprender com os que já sabem. E o que nós temos percebido, esses dias a pastora Carla, nós estamos acompanhando um curso, e aí nós conversando, e foi o dia inteiro, assim, de 8 da manhã, foi sábado passado, de 8 da manhã até quase no final da noite, e online, 15, 20 pastores ministrando, e a gente acompanhando todo aquele processo, e aí um olhar para o outro, em alguns momentos falava assim, não tem nada diferente, nós estamos vivendo a mesma coisa. Eles estão vivendo as mesmas histórias, as mesmas questões, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Uns com 1.000 membros, outros com 300, outros com 5.000, outros com 20.000, outros com 20. Mas é o mesmo problema, e todos dizendo, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Deus está mandando ir em frente. O Espírito de Deus está trazendo à minha memória algo sobre isso. Você vai conseguir ir em frente quando você começar a confiar. E aí eu vou dizer para você, quem era Jesus?
naquele momento? Jesus era o Cristo? Não, ele não tinha morrido ainda. Jesus era o quê? O Filho de Deus? Sim, mas o Filho de Deus como? Celestial, espiritual ou carnal? Quem estava ali? Era Jesus homem. Quem estava ali era Jesus homem. Quem estendeu a mão para Pedro não foi um espírito, foi Jesus homem. Deixa eu te falar um negócio, querido. Deixa as pessoas estenderem a mão para você. Você está afundando. Deixa Jesus estender a mão para você através das pessoas. Através de homens e mulheres. Deixa as pessoas te amarem com amor de pai. Ame as pessoas com amor de filho. E ame aqueles que Deus te confiou com amor de pai e mãe. Esteja disposto a se abrir a uma paternidade. Esteja disposto a se abrir para ser pai de alguém. Quando eu falo pai, eu estou falando dos dois gêneros. De forma geral, da paternidade. Permita-se. Nós só vamos conseguir viver isso aqui quando nós tivermos um cristianismo gerado em paternidade, onde eu e você geramos pessoas, e as pessoas que nós geramos estão ligadas a nós, e vão gerar outras pessoas que são ligadas, e isso tudo os liga a Deus. Só assim que a gente consegue. O problema é que a gente quer ter uma relação superficial aqui, e uma relação profunda aqui. Não vai funcionar. Eu preciso amar a irmã Cleudes como a nossa irmã que estava aqui quando eu cheguei, e foi pilar dessa igreja. Antes de eu e a pastora Carla chegar, ela já estava aqui congregando, e eu tenho que olhar para ela e respeitá-la e honrá-la como essa mulher. Eu tenho que olhar, igualmente eu olho para ela, eu tenho que olhar para o Juninho que toca no louvor, que também estava aqui quando eu cheguei, e ele é um jovem, nem casado era ainda, mas eu tenho que honrá-lo e respeitá-lo da mesma forma, porque eles foram instrumentos de Deus para que essa igreja estivesse aqui hoje. Eu preciso reconhecer isso, e eu preciso gerar isso na minha vida com respeito, com amor, com ligação. Eu preciso fazer com que isso seja entranhado. A palavra de Deus fala que nós nos entranharmos em amor, nos ligar, sermos amarrados por cordas de amor. E aí a gente acha que só Deus vai fazer isso com a gente, mas Deus quer que a gente faça isso com a gente para que a gente faça com outros. Sai da superficialidade. Ame de verdade. Não é para fazer fofoca, para poder fazer isso, fazer aquilo, para poder confabular, para poder... Não, ame de verdade. Eu amo do jeito que você é. Você está cheio de defeito, mas eu amo a sua parte boa. E quando eu começo a amar as pessoas pelo que elas têm de bom, isso é libertador na minha vida. Não sei porque eu estou falando isso, não tem nada a ver com o que eu tinha escrito, mas Deus está mandando eu falar. Eu tive um pai, querido, que até os 18 anos eu não tinha relacionamento, o meu relacionamento com ele era muito pequeno, muito superficial. Até o dia que ele falou para mim assim: eu sou teu pai. Você é meu filho, independente de qualquer coisa que você faça, você é meu filho. Lógico que eu sabia que ele era meu pai, ele sempre foi meu pai, ele me gerou. Mas ele precisou falar isso para poder instalar na minha mente. Opa. E eu decidi amar o meu pai pelo que ele tinha de bom. Meu pai era um homem de poucas palavras. Eu queria que ele tivesse mais palavras, mas ele não tinha. Meu pai era um homem muito firme, muito rígido. Eu queria que ele fosse mais flexível, mas ele não era. Eu queria tantas coisas que meu pai fosse que ele não era. Mas no dia que eu decidi amar o meu pai do jeito que ele era, sabe o que aconteceu? A minha vida começou a ser transformada. E a vida dele também. Porque eu e ele estamos num processo de transformação. Deus já está perfeito. Eu tenho um pai espiritual chamado Bispo José Elias. Ah, como eu queria que o Bispo José Elias fosse diferente em tantas coisas. Mas eu já tinha tido a experiência com meu pai natural. E agora eu tenho um relacionamento com meu pai espiritual. E eu comecei a falar assim: poxa, mas ele podia fazer diferente. E ao mesmo tempo eu comecei a duvidar da minha alma. Falar assim: para, alma, você já viu como é que é lá? E um dia cheguei para o Bispo José e falei assim: deixa eu falar uma coisa para o senhor.
eu vou te aceitar do jeito que sou é. Goste de mim ou não gosto, só faz o problema seu. Já te aceitei e te vira agora, porque agora eu sou teu filho, não vou largar mais. E aí eu comecei a entender que ele tinha várias coisas que eu não gostava, mas ele tinha muito mais coisas, ele tem muito mais coisas do que eu gosto. Eu prefiro amar o que ele tem de bom. Comece a amar as pessoas pelo que elas têm de bom. Você vai mudar a tua história, vai mudar a tua igreja, vai mudar a igreja do Senhor nessa terra. Lança fora o medo. Com medo, o medo é paralisante, tem paralisia na sua vida, sem medo você consegue caminhar. Tenha obediência, você precisa se manter obediente, sem obediência não há milagres. Terceira coisa que eu queria falar com você, acredite naquilo que Deus tem falado com você e duvide da sua alma. E a última coisa que eu queria falar para você, você pode afundar. Bispo, você acabou de falar que a gente não pode ter medo, porque se tiver medo afunda. Pois é, mas a gente pode afundar. A gente pode errar. A gente pode ser acometido por medos. Mas lembre que quando isso acontecer, Deus vai enviar alguém que vai estender a mão para que você saia desse lugar. Eu queria desafiar você a aceitar essa mão. A aceitar que alguém te resgate. Que alguém te ajude. Eu quero desafiar você a um pouco mais. Seja a mão de Deus na vida de alguém. Se eu estivesse lá, e se eu não fosse Pedro, talvez eu olhasse e falasse assim, cabeção, estava andando, cara, por que você ficou com medo? E eu vejo que eu faço isso muitas vezes. Eu, ao invés de falar assim, eu te entendo, talvez também eu teria medo, vem cá. Eu vou acusar. Talvez você está olhando para esse pastor que está pregando para você, e você faria um monte de coisa diferente de mim. Mas eu vou confessar uma coisa para você. Às vezes, eu tenho medo. Às vezes, eu afundo. Estende a mão para mim. Estenda a sua mão e fala assim, aqui ó. Tenha fé por mim. Isso é gerado em discipulado, em paternidade e em decisão de viver a obra de Deus. Ontem eu estava no telefone com um discípulo meu e nós estávamos decidindo alguma coisa importante para a igreja. E aí nós fizemos todos os ensaios possíveis para ver como é que seria resolvido. E aí no fim da conversa eu falei para ele assim, filho, então vamos resolver? Você acha que vale a pena resolver agora ou a gente espera mais um pouco? E ele me respondeu assim, eu aprendi com uma pessoa, bispo, que tudo que é muito urgente pode não ser de Deus. Vamos esperar. Eu pude dar glória a Deus, porque quem ensinou isso para ele fui eu. E talvez pela minha ansiedade e pelo meu medo de dar errado, eu estava ansioso em resolver, mas Deus usou a boca dele para falar para mim, o Senhor me ensinou que tudo muito urgente pode não ser de Deus. Vamos esperar. E eu me senti muito amado por Deus e por Ele. Porque tudo que a gente vai fazer, querido, tudo que a gente fizer, a gente vai colher. Gere pessoas comprometidas com o reino de Deus, ensine elas a palavra de Deus. E isso vai voltar para a sua vida como ministração e como resposta de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé?